Está aqui comigo no estúdio a psicopedagoga Tatiane Alves. Muito bom dia para você, bem-vinda. Bom dia, bem-vinda. Agradeço pelo convite e estou aqui à disposição para responder as perguntas. Então vamos lá. Queria que você falasse um pouquinho, explicasse para a gente. É uma palavra que a gente escuta o tempo todo, mas de fato, o que é o bullying? O bullying, na verdade, é uma palavra americana que traduzida significa intimidação. O bullying é qualquer prática que intimida o outro sujeito, né? E traz danos psicológicos, emocionais, sociais e até mesmo físicos. Diversas consequências então, né? Várias, principalmente de ordem emocional, psicológica, comportamental. Isso pode até interferir no baixo desempenho escolar. Como lidar com esta situação? Muitas vezes, né, no ambiente escolar, a criança, o adolescente acaba sofrendo bullying, mas às vezes não repassa isso para os pais dentro de casa. E aí? É preciso que haja uma política pedagógica dentro da instituição, que essa escuta, né, e esse aluno ou aluna se sinta à vontade, né, para ser ouvido, e que essa escuta seja ativa e tenha também a percepção, os professores estejam atentos e tenham uma formação direcionada a isso, para que os professores estejam atentos à questão comportamental desse aluno. Porque na maioria das vezes há uma mudança comportamental, ou de agressividade ou de retraimento. Na maioria das vezes ele se retrai, ele não fala muito, ele se isola. Então, esse aluno, essa aluna, ela está dando indícios de que há algum problema, mas que dentro dessa instituição ela possa se reportar à coordenação pedagógica, à direção, aos próprios professores, à comunidade escolar, ao porteiro, não importa, mas que todos participem dessa política pedagógica, onde esse aluno se sinta à vontade e não punido ou diferente, para chegar até um responsável da instituição e colocar essa situação. E, posteriormente, é muito importante que os pais saibam disso, porque, na maioria das vezes, esse adolescente também tem uma alteração comportamental em casa, né, e psicológica. Ele não quer ir à escola, né, ele tem um baixo rendimento. No momento de pré-escola é um momento muito sofrido. Então, isso tudo precisa ser visto, essas características que são muito sutis, mas que elas vão se intensificando. Como tratar essa questão? Foi identificado que essa criança, esse adolescente sofre bullying, mas como tratar isso dentro do ambiente escolar? Vou voltar de novo ao projeto político-pedagógico, né? E a gente fala muito de educação inclusiva, e quando a gente se refere à educação inclusiva, a gente se refere muito à educação especial. E educação inclusiva, já está dizendo, educação inclusiva, é aquela que inclui todos. Então, é preciso que a escola tenha projetos, discussões, debates, e que esse tema seja levado como uma situação de direito do corpo docente e discente. Porque não é só o aluno que sofre bullying, o professor também sofre. Então, assim, isso precisa ficar muito claro nesse ambiente, o que são direitos e o que são deveres, e o que é o exercício dessa cidadania. Então, você exerce a cidadania quando você respeita o direito do outro ser quem ele quiser ser. Então, eu costumo falar assim, somos sociais, mas também somos individuais. E dentro da individualidade, da peculiaridade de cada um, é que enriquece o social. Então, é importante que a escola tenha essa discussão não como um tabu, mas como algo aberto, né? Onde pode ser dito isso, já que a gente tem o IBGE, que é o último censo, entre 74 mil escolas, 28 mil adolescentes e jovens entre 16 e 21 anos sofreram bullying. Então, é um dado uma estatística muito alta. Por isso que eu estou dizendo, a gente não está se referindo só ao alunado, mas também aquele profissional que está na escola, ele pode estar sofrendo, um porteiro, né? Qualquer pessoa pode estar sofrendo bullying de alguma forma. Você trouxe uma fala importante agora, Tatiane, que é essa, que às vezes a gente pensa que o bullying, de fato, só quem sofre é a criança, o adolescente, e você acabou de trazer para a gente colocar que qualquer pessoa pode sofrer bullying, né? Exatamente, exatamente.
Tanto que a gente tem uma lei, é a Lei 13.185, que ela já caracteriza isso como uma lei penal, tá? Então, por que essa lei? E por que o dia 7 de abril, desculpe, é o 7 de setembro, é o dia da Torres, 7 de abril. Porque no dia 7 de abril é o Dia Mundial da Saúde, que foi institucionado em 1948 pela Assembleia Mundial de Saúde. E no dia 29 de abril de 2011, a gente teve um massacre de uma escola do Rio de Janeiro, no interior do Rio de Janeiro, onde um ex-aluno que sofria bullying voltou à escola. Olha o dano e o trauma que esse sujeito teve, né? Ele terminou o período dele escolar, mas ele voltou à escola armado, atirou em sala de aula e foi a óbito 11 crianças, depois ele se matou, né? Tirou a própria vida. Então, olha os efeitos do bullying, né? Então, aí já era um caso muito grave de bullying, que merecia uma denúncia, né? E ele precisava de um acompanhamento psicológico. Você trouxe essa questão da violência. Infelizmente, ela está presente. É possível prevenir isso, Tatiane? Olha, essa pergunta que você me fez é muito complicada, porque assim, a gente está numa era digital que a gente está invertendo muitos valores, né? Ontem eu estava vendo um vídeo no Instagram, aleatoriamente, de alunos quebrando a sala de aula, né? Então, assim, é importante que o psicopedagogo, o psicólogo, ele trace o perfil dessa instituição, para que ele faça um projeto de intervenção junto a esses alunos, de conscientização, de conscientizar no que sentido, porque ninguém conscientiza ninguém, mas que ele tenha práticas e vivências que ele entenda que aquela prática diz respeito ao outro e que existe uma lei penal, uma lei que ele pode ser julgado por aquilo no caso de um bullying grave, né? Então, assim, quando eu vi aqueles alunos quebrando tudo em sala de aula, como eu vi um professor sendo agredido, a gente está perdendo os parâmetros, né? Eu costumo dizer que quando existem leis, é porque todos os direitos foram desrespeitados. Então, você precisa de uma lei de bullying, você precisa de uma lei de idosos, você precisa de uma lei de proposta de educação especial, você precisa de uma lei Maria da Penha, é porque esses todos já foram violados socialmente pelo outro. Tirou o direito do outro de ser quem ele quer ser e o direito de decisão, de ir e vir. Então, né, aí quando chega nesse ponto, a gente vê que a sociedade está doente, ela está adoecida. Sim. E hoje a gente tem que proibir o uso do celular nas escolas. Então, os pais também perderam um pouco o controle sobre a educação dos filhos. Por quê? Porque esses pais estão mais fora trabalhando, porque houve uma dinâmica contemporânea. Então, a gente vive um contexto social e quando muda a sociedade, os comportamentos também mudam. Eu queria muito agradecer sua participação. Obrigada. Acho que é muito importante a gente estar discutindo temas como esse. Muito obrigada. Por nada.